a capacidade e a qualidade do adversário que tivemos hoje. Acho que o Bahia não está na quarta colocação à toa. Para mim. Fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Vamos ver aqui o que o técnico Daniel Paulista do Esporte falou sobre a partida, falou sobre o Bahia. Ele que foi um cara aí bastante consciente, posso adiantar a vocês, diferente do outro maluco que a gente tinha visto no último vídeo. Ele deu muito mérito ao Bahia, né? Disse que o Bahia foi bem, não era fácil competir com um time como o Bahia. Elogiou bastante, enalteceu. Então, vou trazer para vocês aqui um cara bem consciente, ele que está fazendo a estreia dele aqui na Série A, se eu não me engano. Mas eu quero que você veja que ele faz boas análises. Então, já vai deixando o like, seguindo o canal para dar aquela força e vamos pro vídeo. Boa noite, Daniel. Boa noite. É complicado, né? Chegar mais uma vez aqui, mais um jogo sem vencer. Queria me ater a uma das palavras do Derek na saída de campo. Ele disse que a gente vai lutar até o final e ver no que vai dar. O que, na tua concepção, até numa avaliação, você que está vivendo o dia a dia, o que seria isso, Daniel? O que vai dar? É algo que o esporte já enxerga muito distante, a permanência, mas que não vai desistir, obviamente. O que é que passa agora na tua cabeça e o que é que está acontecendo no vestiário com o time se doando tanto, chegando muitas vezes muito próximo do gol ou da vitória, como na semana passada, e essa vitória não vem? Obrigado. Bom, boa noite. Eu acho que primeiro assim, a gente tem que falar sobre o jogo, né? Mais uma vez, acho que hoje o jogo nós não tivemos a superioridade que tivemos contra o Santos, mas já era esperado pela capacidade e a qualidade do adversário que tivemos hoje. Acho que o Bahia não está na quarta colocação à toa. Para mim é um dos melhores elencos e das melhores equipes da competição. E o Sport novamente fez um jogo bastante equilibrado. Claro que a gente sabia que o Bahia teria mais posse de bola, rondaria mais o nosso gol, em virtude dessa capacidade, desse entrosamento que já existe há um certo tempo. Mas o Sport novamente se mostrou equilibrado, organizado, dentro de uma estratégia de jogo de transição rápida e pegando o contexto geral do que foi o jogo, as melhores oportunidades ainda foram nossas, apesar do Bahia ter tido mais posse de bola, mas as grandes oportunidades dentro da partida foram do Sport. Claro que nós não tivemos a capacidade e a frieza para aproveitar e encontrar, quem sabe hoje, a primeira vitória. Claro que também nós entendemos que o momento é muito difícil com relação à classificação, nós temos que ser claros e realistas quanto a isso, mas aqui dentro nós temos trabalhado jogo a jogo, né? Trabalhamos o jogo do Bahia da melhor forma possível e agora vamos novamente virar essa página e focarmos no jogo do Grêmio, que é o que nós temos pela frente, né? O que vai acontecer lá no futuro, eu não sei, ninguém sabe, ninguém tem essa capacidade de saber o que vai acontecer. Agora o Sport está competindo, o Sport está lutando, ele está disputando as partidas, na minha visão, desde que nós assumimos de igual para igual todos os jogos nós jogamos de igual para igual. Não vi em nenhum momento, em todas as partidas, superioridade do adversário em cima da nossa equipe, talvez em pouquíssimos momentos, mas infelizmente nós reconhecemos que nós estamos carregando um peso grande que tem dificultado, talvez, nas tomadas de decisão, tanto ofensiva quanto defensivamente, para que a gente ainda não tenha encontrado a vitória nessa trajetória que estamos aqui no comando da equipe. A gente vê essa evolução, como você fala, eu acredito que até numa média geral no jogo de hoje o Sport foi até superior ao Bahia, buscando chances, principalmente no segundo tempo. No entanto, essa questão da ausência da vitória, ela tem pesado cada vez mais a cada rodada. E por mais que não seja um fardo seu e de outros jogadores que estão chegando agora, acaba sendo também contada a história da temporada desse jeito. Então, o que eu queria te perguntar é o quão frustrante e como manejar, lidar com essa frustração como gestor de grupo também, para além de treinador, o quão frustrante é ver o trabalho acontecendo no campo, a equipe evoluindo, mas esse resultado não acontecendo. Até certo ponto chega a ter uma frustração, porque da maneira como a equipe vem atuando contra os grandes adversários, nós fizemos uma bela partida contra o Botafogo, que foi muito bem no Mundial, nós fizemos uma boa partida contra o Santos, nós fizemos hoje contra o Bahia, que é o quarto colocado, uma equipe elogiada por todos. Também um jogo bastante equilibrado contra o nosso adversário, mas a vitória não veio. Agora, nós temos que ter a consciência do trabalho que a gente está desenvolvendo. Nós pegamos um trabalho
na sua metade, vamos dizer assim, que precisava e precisam ainda de mudanças, de ajustes. Esses ajustes eles estão acontecendo. Ao mesmo tempo, o time vem evoluindo. E isso mostra que o trabalho no dia a dia tem sido satisfatório. Acho que as contratações que nós fizemos trouxeram características e qualidades à nossa equipe que estávamos precisando. Jogadores que ainda já estão apresentando uma boa capacidade dentro do jogo, mas que tem ainda, na minha visão, não só eles, mas como vários outros atletas que estão jogando, sempre a busca pela melhora. Mas não é fácil. Eu reconheço para você que não é fácil, porque joga bem, faz jogos interessantes, né, bem disputados, oportunidades, mas não está conseguindo vencer. E isso é uma dificuldade também que nós temos que lidar com ela no nosso dia a dia. Mas, de uma maneira geral, a resposta tem sido positiva pelos atletas, porque se os atletas não estivessem reconhecendo o trabalho, o desenvolvimento dele, talvez as apresentações elas não estivessem no nível que estão, né? Então, é em cima disso que a gente está a cada dia trabalhando, de buscar melhorar, de buscar evoluir. Agora vamos focar no Grêmio e tentar ser melhor do que nós estamos sendo nessas últimas partidas, tentando sempre aproveitar melhor as oportunidades, né? As oportunidades que acabam acontecendo, e hoje foram oportunidades claras de gol, né? De frente a frente com o goleiro, e não conseguimos. Lá atrás conseguimos, fomos eficientes, fomos consistentes, porque seguramos um ataque extremamente qualidade e capacitado, mas hoje ofensivamente nós não conseguimos romper essa barreira que tivemos ali. Boa noite. Daniel, boa noite. Queria te perguntar até de uma forma um pouco repetitiva, né? Mas a gente viu contra o Santos, viu também contra o Botafogo, viu hoje novamente que o Sport criou chances para sair com a vitória, né? Vou definir como jogos, abre aspas, ganháveis. Mas o time pecou novamente na capacidade para definir, né? E aí eu te pergunto, porque existe muito uma teoria... Mano, é incrível, né? Eu costumo falar, né, conversando com alguns colegas, que a torcida do Sport, velho, é uma torcida muito soberba, sabe? O Vitória tá até com essa mania, a torcida do Vitória também, que assim, eles estão sempre querendo estar por cima, mesmo quando estão mal, né? Tipo, já a segunda pergunta que vem fazer pro técnico aqui do Sport, e que o cara vem falar assim, o primeiro falou, né, que o Sport, como se dizer que foi superior ao Bahia. Pô, irmão, o Sport conseguiu, como o próprio técnico falou, né, o Sport conseguiu competir com o Bahia. O Sport teve até chances claras, mas ser superior é uma coisa muito complicada de se falar. Aí vem o outro aqui agora e fala que o Sport contra o Bahia, contra o Santos, contra o Botafogo, era jogos ganháveis, que podia sair ganhando. Mas você não pensa que se você fizer um gol, o adversário pode empatar igual o Santos? Você não pensa que o adversário também teve chances antes do jogo? Ou hoje, como o Bahia foi superior com posse de bola, com propriedade, a maioria das vezes o Sport fez o certo, se trancou e deu a bola ao Bahia. Eu falei em minha live algumas horas que o Bahia parecia que estava na Fonte Nova jogando. O Bahia estava com a posse de bola e trabalhando e o Sport trancado. O Sport iniciou o primeiro tempo bem, caiu de rendimento, iniciou o segundo tempo em cima do Bahia, deu uma segurada depois e no final ficou aquele troca-troca. Mas a mídia lá, né, e alguns torcedores aí, alguns influenciadores, os caras é muito soberba, velho. Teve influenciador falando que ia disputar a Sul-Americana, né, teve torcedor, influenciador falando que o time dos outros era ruim. Então, pô, cara, tem que ir um pouco devagar nessas coisas, sabe? Aí ele fica botando o técnico até em uma situação complicada, porque o técnico pode abrir a boca igual o outro que eu trouxe aqui, e falar, não, a gente foi soberano, a gente merecia vencer, porque o Bahia foi isso e aquilo, a gente foi superior. Mas o cara tá sendo um cara consciente, mas nas perguntas dessas, acaba até, sabe, o cara tem que estar o tempo todo tentando controlar essas coisas aí que eles mandam, sabe? Sempre manda assim, tipo, uma coisa que não é, o cara tá mais sendo consciente, não. A gente competiu, dá pra gente sair com a vitória, mas não pegamos no time, não pegamos numa equipe fraca, né? O Sport competiu com essas duas equipes, que era forte, o Bahia e o Botafogo, e o Santos que tá ali, mas ainda é um elenco forte. De que o papel do treinador é fazer com que os mecanismos de chances sejam criadas, né? Definir já não é com ele. Mas eu preciso perguntar, até onde vai o papel do treinador para fazer com que esses gols minimamente sejam perdidos, né? Não sejam tão perdidos assim, né? E uma última pergunta só, durante a semana o Sport recebeu uma proposta pelo zagueiro Chico, né? Queria te perguntar como é que, se ele teve algum tipo de conversa com você para uma possibilidade de saída, se ou não, como é que foi isso aí? Não, sobre essa situação assim, eu particularmente não me envolvi, não sei em que ponto está.
O foco foi o jogo, o que a equipe precisava trabalhar. É claro que a tomada de decisão dentro de uma partida ela é muito individual do atleta, né? Nós temos que dar, como você mesmo colocou, mecanismos de movimentação, de estratégias táticas para que as oportunidades elas sejam criadas. E isso tem acontecido, tá? De uma maneira geral, o nosso time tem produzido oportunidades. Isso tem acontecido em praticamente todos os jogos. Contra o Vitória e contra o Santos, nós aproveitamos duas. Nos outros jogos também não conseguimos e temos que continuar trabalhando, principalmente a tomada de decisão final, com repetição, trabalho de finalização, que é o que tem sido feito. Hoje, especificamente, tem um lance que é muito claro para mim. Por exemplo, aquela oportunidade que o Derek teve no primeiro tempo, se você pegar da onde ela surgiu do tiro de meta. E foi uma bola que transitou pé em pé de todos os jogadores fazendo movimentos trabalhados durante a semana. E o Derek estourou na cara do gol e o goleiro do Bahia fez uma belíssima defesa. Então, assim, a gente enxerga trabalho, a gente enxerga mecanismos que estão funcionando, que estão evoluindo. Agora, nós temos que continuar trabalhando para que na tomada de decisões finais a gente consiga ter mais frieza, tranquilidade para aproveitar melhor essas oportunidades. É isso aí, né, galera? Esse aí é um pouco aí do que o Daniel Paulista, aí, técnico do Sport. Acho que é a primeira vez na Série A o Daniel Paulista, né? Falou aí, um cara consciente, falou bem, conseguiu entender bem a partida, né? Diferente do último que eu trouxe aqui, que só falou abobrinha. Esse aqui trouxe uma coisa mais consistente, mais consciente, né? O tempo todo ele enalteceu o Bahia, sabe que o Bahia é uma equipe forte, e pro Sport o empate seria bom se o Sport não tivesse nessa situação. Mas o Sport está na situação, saiu com um ponto ali, e é isso aí, foi um bom jogo, ambas as equipes teve chance de vencer. Como eu tinha falado na minha live, eu acho que o Sport competiu bem com o Bahia, né? Eu acho que o Sport jogou mais contra o Botafogo, porém o Sport jogou bem hoje contra o Bahia também, e está se encaminhando aí bem, mas eu acho que é um pouco tarde, cara, acho que é muito difícil o Sport escapar dessa. Mas essa é a minha opinião, essa foi a opinião do técnico Daniel Paulista, deixa a sua aqui nos comentários, deixa a opinião do que você acha que foi o jogo, como você acha que ele leu a partida, se ele leu corretamente ou se está sendo aí um pouco controverso. Já vai deixando o like, segue o canal para dar aquela força ao seu parceiro. O canal está crescendo a cada dia mais que passa. Isso é tudo, pessoal. Dá uma hypada se puder. Valeu!